Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa segunda sessão de palestras do SPK de 2019. Hoje eu tenho o prazer de convidar o professor Cristiano André da Costa, que vai falar sobre Internet das Coisas de Saúde, revolucionando a medicina com smartphones, wearables e machine learning. O professor Cristiano é professor titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e bolsista de produtividade do CNPq. É pesquisador do programa de pós-graduação em computação aplicada e coordenador do Software Lab, que é um núcleo de excelência e inovação de software. Ele tem pós-doutorado em engenharia biomédica pela FAO, na Alemanha, e mestrado e doutorado em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cristiano tem vasta experiência na área de sistemas distribuídos, com ênfase em computação móvel, internet das coisas e aplicações de tecnologia na área de saúde. Então, por favor, é um prazer receber o professor Cristiano aqui na UF. Obrigado, professora Débora, obrigado pelo convite. Deixa eu pegar um bom dia a todos. Espero que não estejam famintos, tenham feito um bom coffee break. A ideia da palestra, a Débora já me apresentou, eu sou professor da Unicinos. A Unicinos fica em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, também temos um campus em Porto Alegre. Mas a computação, o programa de pós-graduação em computação aplicada fica ali em São Leopoldo. Temos um parque tecnológico também bem conhecido, que é o Tecnocinos. E eu venho desde 2010, 2012 trabalhando, eu venho da área de redes de computadores e sistemas distribuídos, né? E nesses últimos aí, vamos dizer, 9, 10 anos, tenho trabalhado mais focado com aplicações na área da saúde. Então, a ideia da palestra hoje é, primeiro, a gente falar um pouquinho do que está mudando na medicina, uma perspectiva, talvez, de alguém que vem da área de sistemas distribuídos. E a gente vai passar por 3, vamos dizer assim, milestones, usando um termo que a gestão gosta muito, né? Que são ali... Onde é o laser aqui? Deixa eu achar aqui. Baixo, na parte de baixo. Atrás, achei. Os smartphones, os wearables e o machine learning. Até a gente chegar nesse conceito, que é um conceito que a gente tem publicado, até tem tido bastante citação no nosso artigo, que a gente acredita que a internet das coisas e a internet das coisas de saúde, a de saúde tem algumas particularidades, né? A gente está tratando com a saúde das pessoas, então a gente tem usado esse termo. E ao final eu vou mostrar alguns dos nossos projetos de pesquisa e brevemente algumas das nossas pesquisas, sempre com ponteiros, publicações do que a gente está fazendo nessa área. Perfeito? Eu gosto de começar minhas palestras fazendo uma pergunta. Eu sei que aqui, quem não é da computação aqui, levante o braço. Ótimo. 4, 5 pessoas. Quem é da computação, imagina todos os outros, né? Nem precisa. 99%, 97% é a pesquisa. Né? Agora não está mudando o slide. Agora foi. Distância, você fica mais perto do sensor aqui. Ou aqui para trás. Então a primeira pergunta... já pulei, sem graça. Mas a primeira pergunta é justamente essa, né? Qual é a ferramenta que o profissional de saúde tem sempre com ele? E aí o pessoal diz, estetoscópio, esfigmomanômetro, que é aquele nome horrível, né? O aparelho de medir a pressão. E, na verdade, o que eu costumo dizer é que não, a ferramenta que está sempre com o profissional de saúde é o smartphone. A gente tem trabalhado num projeto dentro de salas cirúrgicas, por exemplo, e dentro de salas cirúrgicas o cirurgião está com o smartphone ali, às vezes atende telefone, tá certo que às vezes é a enfermeira que bota no ouvido, né, para ele não contaminar as mãos. Mas o smartphone está presente no dia a dia de todos nós e, por que não, dos profissionais de saúde. Mas eu costumo dizer que o próprio estetoscópio, né, que a gente fala, que a gente sempre pensa, também já mudou e ele também pode ser feito pelo smartphone, pode ser usado, não exatamente a funcionalidade do estetoscópio, mas algo semelhante no smartphone. Então esse é uma ferramenta no smartphone que permite eu fazer um eletrocardiograma usando o smartphone. 30 segundos, uma leitura de 30 segundos. E eu tenho uma boa precisão, ele é aprovado, FDA, Comunidade Europeia, né? Da Cardia Mobile, e na verdade o que ele faz não é exatamente a mesma função do
estetoscópio, ele faz um eletrocardiograma, que talvez eu diria é um exame mais avançado. Por outro lado, o estetoscópio permite tu ouvir coisas, né? Ele permite um outro tipo de exame. Mas é possível usar o smartphone de uma forma simples para fazer um exame, talvez não igual, mas que traz um nível de informação, às vezes, interessante. Mas muitos dizem que o estetoscópio já não é mais a principal ferramenta, né? O estetoscópio, ele já é uma ferramenta de tem mais de 200 anos o estetoscópio. E hoje se diz que a grande ferramenta que substitui o estetoscópio é a ultrassonografia portátil, como a principal ferramenta de diagnóstico. E aqui a gente tem um exemplo que também dá para fazer. Eu tenho que ficar atrás, depois ele pula todos os slides. No smartphone. And a tool that connects them like never before. Isso é uma ferramenta da Because Philips. our exam room isn't defined by its walls. It's defined by the care that happens within them. Lumify. Revolutionary technology. Uma ferramenta da Philips Revolutionary care. que eu plugo num smartphone e eu transformo o smartphone numa ultrassonografia portátil. Então já tem diversas pesquisas que dizem que a ultrassonografia portátil está substituindo como principal ferramenta de diagnóstico, ou vai substituir nos próximos anos o estetoscópio como principal ferramenta de diagnóstico. Então vejam a revolução que a gente vive e o papel da tecnologia. E eu gosto de citar sempre nas palestras um médico, que é o Eric Topol, não sei se vocês já ouviram falar nele, ele é um médico muito conhecido do Medicare. Ele escreveu vários livros nos últimos anos, um deles se chama The Patient Will See You Now, parafraseando aquela ideia, The Doctor Will See You Now, né? Chega para ser atendido no médico, aí a secretária diz, The Doctor Will See You Now, quer dizer, vai te atender, o médico vai te atender, seria a tradução em português. Ele diz, não, é o paciente que vai atender o médico, que vai ao encontro do médico. E o Eric Topol diz que a gente vive hoje um momento Gutenberg, e ele compara com quando Gutenberg na Alemanha criou a prensa móvel. Porque como é que era o conhecimento antes de Gutenberg? Quem é que tinha acesso a livros? Muito ricos, nobres, religiosos, porque os livros eram copiados à mão. Era muito trabalhoso copiar um livro. E aí, com a prensa móvel, foi possível copiar os livros, foi possível levar o conhecimento a todos. Então é o médico que está dizendo isso. Ele diz que hoje essa revolução do smartphone, dos wearables, do machine learning, tem o potencial de transformar a saúde como Gutenberg com a prensa móvel transformou lá o conhecimento. Então esse é o pano de fundo da nossa palestra de hoje. E a gente começa com o primeiro milestone aí, que é o smartphone. O smartphone hoje pode ser transformado numa potente ferramenta de diagnóstico. Eu trago alguns exemplos aqui. Então, aqui, esses 3 exemplos que estão aqui são ferramentas aprovadas, que estão disponíveis, que eu posso comprar e usar. Não é projeto de pesquisa aqui, né? São ferramentas reais. Então, essa primeira aqui é um otoscópio para fazer exames de ouvido, né? No celular. Eu compro basicamente essa capinha aqui, que é uma lente, um conjunto de lentes, e eu transformo o meu smartphone num otoscópio. Aqui é um dermoscópio para exames de pele. Eu posso ter exames de pele e eu tenho até a minha dermatologista usa esse equipamento. Ela me disse, olha, a precisão é muito boa muito semelhante a de um dermoscópio tradicional, com custo muito mais reduzido. E a vantagem é que é tudo digital, ela tem uma série de facilidades que podem ser feitas, detecções, definição de borda, uma série de algoritmos que podem executar ali direto no smartphone. E aqui o terceiro é muito interessante, é um espirômetro. O espirômetro é um equipamento que através da respiração, né, eu dou um sopro, aqui esse dispositivo é para permitir eu dar o sopro. Existia uma versão mais antiga desse equipamento, que era ainda um projeto de pesquisa, mas que não foi aprovado como produto, depois que usava o próprio microfone do celular. Mas ele tem artigos científicos que mostravam que ele tinha uma boa efetividade. Mas eles fizeram um dispositivo separado, que se comunica com Bluetooth, com o celular, e eu posso fazer uma espirometria, que permite detectar diversos tipos de asma e doenças respiratórias usando o smartphone. Então veja que o smartphone já pode ser uma ferramenta de diagnóstico. Aqui eu trago uns projetos de pesquisa, para não ficar só no que existe no mercado, né, que são bem interessantes. Teve um artigo até recente, esse é um projeto já mais antigo, de eu poder... Aqui está o smartphone, ó. Então, eu no smartphone eu posso fazer um teste de HIV e sífilis. Vocês sabem quanto custa uma máquina ELISA, que é a máquina que permite fazer teste de HIV?
$18 mil nos Estados Unidos. No Brasil deve custar $36 mil, fácil, né? Porque a gente paga o dobro pela tecnologia. Esse equipamento, a meta deles de preço, de range, era ficar abaixo de $40. E eles têm publicações científicas, têm bons resultados. Até ano passado, 2018, saiu na Nature. Se vocês procurar HIV, smartphone Nature, vão encontrar a reportagem. Já existe uma série de novas técnicas para detecção de HIV, com muita boa assertividade, que em segundos pode detectar com uma gota de sangue. Claro, eu preciso um periférico. Aqui eu coloco uma lâmina com a gota de sangue. Eu estou no Rio falando em samba, ó. Olha só que associação bonita. Uma gota de sangue. E tem umas que usam aqueles finger sticks, né? Tira uma gota de sangue, eu já uso o finger stick e já faço meu exame. Isso é possível. Esse outro, essa empresa aqui, Know Your Core, faz produtos bem interessantes. Então esse é um produto revolucionário, assim, ideias que eles têm, eles estão trabalhando na aprovação desse produto, mas a ideia é o seguinte: todo dia eu posso pegar uma pequena amostra ali do meu sangue e medir colesterol, triglicerídeo e glicose, e ir acompanhando isso diariamente. Bom, para onde vai o uso de smartphones como ferramenta diagnóstica? Esse projeto é um grupo de pesquisadores latino-americanos e foi apresentado aqui no Rio, num TED que aconteceu aqui. Vejam, vou mostrar rapidamente um pedaço do vídeo. A smartphone is a connected computer, and it's also a camera. Good enough for our purpose. The smartphone is taking pictures, and when the reaction is over, we will send the pictures to our online database for processing and interpretation. This entire process lasts around 60 minutes, but when the process is over, we'll also shine our match with specific microRNAs and analyze in terms of how much and how fast they shine. And then, when this entire process is over, this is what happens. This chart is showing the specific microRNAs present in this sample and how they reacted over time. Then, if we take this specific pattern of microRNA of this person's samples and compare it with existing scientific documentation that correlates microRNA patterns with the specific presence of a disease, this is how pancreatic cancer looks like. This insight is a real sample where we just detected pancreatic cancer. Bom, o sonho deles é uma ferramenta que eu posso usar no smartphone para detectar diversos tipos de câncer. Então, como é que ele faz isso? Existem diversos artigos científicos que correlacionam partes do RNA, que se chama microRNA, é uma pequena parte, com determinados tipos de câncer. Existem diversas publicações científicas. Então, o que ele faz? Ele desenvolveu uma ferramenta que pega basicamente o celular, usa a câmera para ler essa amostra e comparar com os estudos científicos e indicar o percentual de chance da pessoa ter, através de uma análise do microRNA, um câncer. Bem interessante, ainda é um projeto científico, precisa evoluir muito, mas dá uma indicação. E o último exemplo que eu trago do smartphone é algo que está na moda. Eu trouxe um exemplo americano para não fazer propaganda de nenhum serviço brasileiro, mas já tem no Brasil, que são serviços de interagir com profissionais de saúde através do smartphone ou do tablet, né? Hi, this is Dr. Tom with Doctor on Demand. Hi, Dr. Tong. I'm Leah. The last time I took my temperature, it was 101.4. He was playing with a plastic bat, and the bat must have hit his nose, and out oozed the blood. Is this the first time you're ever talking to a therapist? Yeah, I mean, this is the first time I've done it. Isso é uma discussão que está se tendo mais recente no Brasil. Até um tempo atrás só era possível esse tipo de interação entre médicos, né, entre profissionais de saúde. E hoje já começa a surgir serviço nos Estados Unidos, isso já tem alguns anos, em que o paciente faz uma consulta usando o smartphone, como se fosse um WhatsApp, um WhatsApp para uma consulta ou para uma terapia. Hoje a gente vê propaganda na TV, eu já vi, não fui atrás, de empresas que oferecem, seguradoras que oferecem esse tipo de serviço para determinados tipos de consulta. Nos Estados Unidos isso é muito mais barato que a consulta real, e inclusive o médico pode prescrever para o paciente, porque lá é prescrição eletrônica. Então ele prescreve, pergunta a farmácia mais próxima, e o paciente vai lá e retira o medicamento na farmácia. Então é muito cômodo. O criador dessa ideia, que se chama Doctor on Demand, diz que 80% dos casos que o paciente vai no hospital, vai de própria livre e espontânea vontade, ele consegue resolver através de um sistema de teleconferência. Bem interessante a solução. Muito bem, vamos adiante.
Segundo milestone na evolução são os wearables. Os wearables são muito interessantes, a computação que a gente veste, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos também, primeiro começando com produtos. Então, esse é um produto bem interessante, tem para vender na Amazon. É uma etiqueta muito interessante para crianças, por exemplo, recém-nascidos ou crianças. É um adesivo, eu adesivo ele no braço e durante 72 horas ele fica me medindo a temperatura e me passando por Bluetooth para o meu smartphone. Eu posso ter um controle estrito de temperatura, eu posso programar, olha, eu estou interessado no range, pode traçar gráficos, criar alertas, uma série de outras características. Não lembro o preço exato, mas custa em torno de $15. Claro que depois de 72 horas de uso ela não tem mais utilidade, mas existem etiquetas com quantidade de horas variáveis, custo maior ou menor de acordo com a quantidade de horas. Bem interessante, né? Um recém-nascido medir a temperatura é chato, é algo complicado e às vezes precisa de um monitoramento mais contínuo, pode usar uma etiqueta dessa. Se chama Temp Track. Um outro exemplo de wearable, esse é um produto bem interessante, é dessa empresa chamada Eversense, que é para quem tem que fazer controle constante de glicose, né? Monitoramento constante de glicose. Então a pessoa implanta isso aqui é subcutâneo, é bem fácil, é muito simples, eles dizem no site que até alguém na farmácia, um enfermeiro, é muito simples, pode aplicar. E uma vez aplicado isso na minha pele, ele depois é bioabsorvido pela pele, não tem que retirar. Durante 60 dias ele fica monitorando minha glicose. E aí como é que funciona? Eu tenho que usar esse dispositivo externo aqui, ó, que está aqui nas imagens e está aqui, porque ela usa uma comunicação de muito baixa energia com esse dispositivo, e esse dispositivo fala Bluetooth com o celular. E eu posso carregar ele toda noite, eu posso carregar ele 1 ou 2 vezes por semana, e aí ter ele sempre próximo de mim. Quando eu estou dormindo, eu deixo ele carregando, igual ele pode continuar se comunicando com o meu braço, e aí eu uso ele para quando eu saio. E eu continuamente estou monitorando a minha glicose. Também posso ver gráficos, setar alarmes e uma série de outras características. Produto real aprovado pela FDA. Depois a gente pode discutir como é que isso entra no Brasil e as questões de Anvisa, que também são problemas que a gente tem trabalhado e ainda tem muito que resolver aí. Bom, avançando, um outro produto também aprovado pelo FDA, que é bem interessante, é esse Caretaker Medical. A gente até tem usado lá alguns produtos como esse em projetos de pesquisa, o Caretaker, o Bitalino, que eu não vou chegar a mostrar aqui, são produtos bem interessantes, porque o que eu tenho aqui? Eu tenho um monitor multiparamétrico portátil, que eu consigo usar com o smartphone. Eu transformo, na verdade, o smartphone num monitor multiparamétrico. E aqui esse equipamento, o que ele mede? Ele mede a pressão sanguínea, oxigenação do sangue, temperatura corporal, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. E pode trabalhar com outros parâmetros, volume de sangue, pode trabalhar com os scores de alerta precoce, que são bem interessantes e bastante usados em hospitais, principalmente. No Brasil, nem todos os hospitais usam, mas no Reino Unido, por exemplo, usam muito. E é uma solução portátil, barata, e que eu consigo monitorar um conjunto grande de parâmetros. O que está em verde aqui é aprovado pelo FDA, o que está em vermelho é lilás talvez, não é aprovado ainda. Então, um outro exemplo. Para terminar esse bloco de wearables, eu podia mostrar muita coisa, mas aqui eu só mostrei alguns produtos mais comerciais. Eu trouxe o próprio Apple Watch, eu mostrei o smartphone fazendo ECG, mas o próprio Apple Watch, que é um relógio de consumo, né? Pode traçar um ECG. Então eu posso botar meu dedo ali, 30 segundos fica circulando o pulso elétrico e ele me manda para o meu smartphone meu eletrocardiograma traçado, inclusive pode detectar fibrilação arterial, enfim, através desse exame bem simples. É aprovado também pelo FDA e amplamente disponível. Então é só algum exemplo desse nosso segundo milestone, que são os wearables. E o terceiro exemplo que eu trago é o machine learning. Eu não vou falar muito de machine learning, porque eu soube que teve uma palestra excelente ontem exatamente sobre esse assunto. Então eu trouxe alguns exemplos, 2 comerciais bem conhecidos. Um deles é o próprio Watson, da IBM, né, bastante conhecido. E o Watson for Oncology, muitos hospitais estão usando, aderir a esse serviço, que basicamente, como é que ele funciona? Ele se construiu uma grande
base de dados, uma grande base de conhecimento, eu diria, com informações de artigos científicos, de guidelines, com casos de pacientes, né? Ele fala ali diversos casos de pacientes, tem hospitais parceiros, e se criou uma base de conhecimento muito grande, e se tem uma ferramenta que correlaciona os dados do paciente em questão, do prontuário eletrônico do paciente em questão, com toda essa base de conhecimento, e isso gera indicação de tratamentos. Então, quem nunca viu a ferramenta, que tem um exemplo de uma tela de saída, o que o Watson mostra, inclusive o médico pode selecionar quais partes do prontuário eletrônico devem ser consideradas, ou graus de graus de importância, e ele gera aqui as terapias sugeridas, né, os tratamentos sugeridos, a confiança, melhor dizendo, da ferramenta, e eu posso depois dar um feedback, inclusive, dizendo, olha, realmente esse tratamento foi muito bom, muito positivo para os meus pacientes ou não. Então essa é uma ideia aí, um uso grande de machine learning, e há muitos trabalhos científicos, a gente olha os anais do SBK 2019, por exemplo, a gente vê muitos trabalhos científicos que estão usando aprendizagem de máquina, técnicas de inteligência artificial. Eu costumo dizer que hoje isso é o algoritmo, né? A pessoa entrava na universidade, há uns anos atrás a gente ensinava Pascal, C, passou para Java, orientação a objetos, aí depois alguns foram lá para o Python, né? Linguagens mais alto nível, e hoje a gente ensina aprendizagem de máquina. Por quê? Porque isso é a base, acaba sendo a base da computação e muito aplicado na saúde. Um outro exemplo, que talvez não fique tão evidente, mas um exemplo comercial muito forte, o machine learning, são os robôs de cirurgia, como o Da Vinci aqui, né? O que é o Da Vinci? É um robô que permite fazer cirurgias. Vou mostrar aqui um videozinho rápido. Ninguém vai ser operado, não se assustem, às vezes o pessoal não gosta muito de ver sangue. The Da Vinci system is an advanced surgical tool that allows doctors to operate minimally invasively for many procedures. The Da Vinci system has an ergonomic console where the surgeon sits while operating. A nearby side cart is where the patient is placed for surgery. There are 4 robotic arms. One holds the endoscope, a thin tube with a camera at the end. The second, third, and fourth arms hold the endo-wrist instruments, which are 100% controlled by the surgeon. The surgeon views magnified 3D HD images inside the patient's body. And the surgeon's hand movements are translated into smaller, precise movements of the endo-wrist instruments, which bend and rotate far greater than the human wrist. Combined, these features enable surgeons to operate with enhanced vision, precision, and control. Então um exemplo, né? Alguns hospitais lá em Porto Alegre, a gente já tem alguns hospitais que tem o Da Vinci, robô de cirurgia. Basicamente, eu consigo fazer uma cirurgia menos intrusiva, porque, como vocês viram, aqueles quatro braços do robô, eles são muito pequenos, e o cirurgião continua controlando e tem uma visão muito melhor do que está acontecendo, porque essa visão, aí que entra o machine learning pode entrar para trabalhar na visão computacional, para aumentar a informação que o próprio cirurgião enxerga quando está fazendo a cirurgia, por exemplo, identificar veias, artérias, identificar uma série de órgãos, enfim, e até mesmo no controle de movimento, porque é o cirurgião que dá o movimento, mas daqui a pouco o cirurgião faz um movimento brusco, isso não precisa necessariamente ser repetido pelo meu braço mecânico do robô. Então é uma cirurgia bem interessante. Esse robô, claro, usa várias tecnologias, realidade aumentada, visão computacional, mas no fundo tem bastante machine learning nessas tecnologias. Para terminar aqui o exemplo, eu vou mostrar 2 projetos nossos lá da Unicinos. Esse é um projeto que a gente apresentou no SBK ano passado, né? Até ganhou o prêmio de melhor artigo. E esse projeto, ele basicamente, como é que ele funciona? A ideia é a gente trabalhar com... A gente usa redes neurais aqui, e basicamente a gente treinou essas redes neurais com um conjunto grande de base de pacientes, e a gente usa esses dados para predição de sinais vitais. A gente começou trabalhando com índices de prognósticos, como por exemplo o próprio Apache, os scores de alerta precoce. A gente começou predizendo os scores, mas os scores são muito heurísticos. Então hoje o nosso foco está sendo em predizer os sinais vitais em si. E a partir desses sinais vitais preditos,
a gente pode aplicar os scores. A gente já tem uma boa precisão, aqui eu não botei os resultados, é só uma visão geral de alguns projetos. Claro que evoluiu desde o artigo do ano passado, agora a gente está com um artigo em avaliação aí numa revista, e com os resultados atuais. A gente tentou criar, primeiro, uma rede neural para cada sinal vital, depois a gente juntou essas redes neurais numa única, com múltiplas saídas, o resultado não foi tão bom. A gente fez experimentos também segmentando os pacientes por diversos parâmetros, como sexo, idade, hábitos específicos, né? Estudo, os médicos estão dizendo, olha, quem sabe corta aqui, né? Fatia a tua população dessa forma. E a gente pode ter como predição diversas coisas. A gente já trabalhou com HACs, que são as complicações hospitalares. A gente tem um trabalho, depois eu vou falar mais um pouco dele específico na linha de sepse. É um outro tema que a gente está trabalhando. Sepse é uma infecção generalizada. Mortalidade, morbidade, enfim, tudo isso pode ser predito com esses dados. Aqui esse trabalho específico usou os dados do MIMIC, que é uma base de dados do MIT, com dados dos pacientes, todos organizadinhos, bonitinhos. E agora a gente está no mundo real, trabalhando com dados de 2 hospitais da região, e aí é muito mais complicado, porque os dados não são padrão MIMIC, vamos dizer assim, né? Não vêm tabelados, organizados, tem muita evolução, muito campo textual. Um outro exemplo, depois eu vou falar, a gente tem um projeto com a Siemens Healthcare, eu vou falar mais do projeto adiante, mas aqui é só para mostrar uma outra possibilidade do uso de Machine Learning muito forte, que a gente fez esse survey para a CM Computing Surveys, que estuda técnicas para uso de sensores em monitoramento de workflow. Basicamente, a gente trabalha no âmbito de uma sala cirúrgica. O nosso projeto envolve uma sala cirúrgica híbrida. O que é uma sala cirúrgica híbrida? É uma sala cirúrgica que tem equipamentos de imagem dentro da sala. Então, imagina, uma pessoa sofreu um acidente de trânsito e vai para um hospital. E aí o que o hospital faz? Leva o paciente para a sala de cirurgia ou leva para fazer um raio-x, para fazer uma imagem? Né? A sala cirúrgica híbrida, a ideia é que os equipamentos de imagem estejam dentro da sala cirúrgica. Eu levo o paciente para lá, faço tipicamente uma cirurgia menos intrusiva e é muito comum ter profissionais, às vezes, de diferentes especialidades. Às vezes eu tenho médicos de diferentes especialidades. E aqui o que a gente estava trabalhando nesse survey é as diferentes formas, os diferentes tipos de sensores que a gente pode usar para fazer essa análise de workflow na sala cirúrgica. A gente usa muito câmeras RGBD. Câmeras RGBD é uma tendência, são câmeras que medem a profundidade também. E aí usa as redes neurais para treinar, usa esses dados para treinar através das redes neurais e eu poder ter detecção, por exemplo, das pessoas, dos membros, das posições. E outra possibilidade também é o uso de sensores, como a gente usa lá o UWD, Ultra Wideband, que é uma tagzinha que o médico usa e facilita às vezes a identificação de quem é quem, porque uma sala cirúrgica ela é bem tumultuada, né? Tá todo mundo na volta do paciente. Às vezes a câmera e a rede neural me ajudam a identificar exatamente quem é o meu... qual é o wireframe das minhas pessoas, mas quem é quem, às vezes tem dificuldade pela proximidade, e aí as tags nos ajudam. A conclusão desse trabalho foi que a tendência é, de fato, trabalhar com a visão computacional, com as câmeras, em parceria com os sensores. Fazer um sensor fusion. Depois a gente tem umas publicações exatamente nesse tema, que é um tema bem interessante e bem atual. Fundir as informações dos sensores RTLS, como tags BLE, tags de vários tipos, né, RFID, NFC, UWB, com a informação das câmeras. Bom, isso é um pouco o pano de fundo para a gente chegar no final, que é essa internet das coisas de saúde. Antes de entrar no conceito de internet das coisas de saúde, tem um conceito bem importante que o grupo trabalha, que é de prontuário eletrônico. E a gente trabalha muito com a ideia de prontuário eletrônico pessoal. Na verdade, a gente acredita que é muito importante não só o hospital, o médico ter uma visão da relação dele com o paciente, mas também ele ter uma visão histórica do paciente. Que o paciente possa levar isso com ele. Não que ele precise levar todos os documentos. Minha avó brincava que ela andava sempre com o currículo dela, que eram os exames, né?
era o currículo dela. E não é isso. Hoje a gente tem o cartão SUS, né? Tem o app, o DigiSUS, enfim, e a gente leva um token, a gente leva uma identificação. Que essa identificação possa servir de entrada para acessar, então, um conjunto de informações de histórico dos pacientes. A gente esteve conversando ano passado com o DataPrev, né, até tentar pensar num projeto de prontuário eletrônico para o Brasil, depois, enfim, teve as eleições, ainda está meio parado, mas a ideia é que a gente possa ter, digamos, uma nuvem computacional do SUS, com os dados dos pacientes brasileiros. Claro que os hospitais mantêm seus prontuários, e esses prontuários interagem com essa nuvem do SUS para trazer as informações dos pacientes e para devolver aquilo que foi adicionado ao prontuário eletrônico. Que a gente possa ter uma visão unificada. Muito interessante porque a nossa visão é que o centro de um sistema de gestão hospitalar deve ser o prontuário eletrônico do paciente. E às vezes a gente olha um sistema de gestão hospitalar, é muito parecido com um sistema de gestão de uma fábrica de parafusos ou de uma indústria, porque é um RP. Um RP está olhando para processos. É compra, é vendas, são os processos do hospital. Ok, o hospital é uma indústria, mas às vezes a gente tem dificuldade de enxergar o paciente nessa indústria. E aí, se a gente pensa no processo de vários hospitais, na integração disso, é muito mais difícil, porque às vezes o hospital tem uma boa visão do paciente. O que acontece que a gente vê lá na nossa região, o paciente vai nas unidades básicas de saúde, vai sendo atendido pelo sistema dos postos de atendimento, enfim, e isso tudo gera uma informação, até tem sistemas de apoio muito bons, mas ele chega no hospital, para o hospital aquilo ali é uma caixa preta, ele não tem acesso àquele histórico do paciente. Não tem, ele parte do zero ali do que o paciente diz, da interação com o paciente. Então é muito importante isso. E aqui é um desenho também de um artigo que eu vou comentar, que é o nosso artigo que foi publicado no Artificial Intelligence Medicine, que é um artigo que define esse termo, a gente trabalha com essa ideia de internet das coisas de saúde. Mas basicamente o que a gente quer mostrar aqui, e essa ideia de prontuário eletrônico, ou RES, como a gente chama no Brasil, né, Registro Eletrônico de Saúde, e prontuário eletrônico pessoal, isso é definido por uma ISO. E essa ISO define que o provedor de saúde deve ter um EHR, mas eu posso ter também um prontuário controlado pelo indivíduo, que as pessoas têm o token, elas não precisam ter necessariamente os dados, mas elas precisam ter o token para acesso às informações. E a gente expande esse conceito, porque na nossa visão, prontuário eletrônico, vamos pegar a Maria aqui no meio, né? Maria de verde aqui. A Maria, ela teve relação com diferentes provedores de saúde. Tipicamente, um pedaço do prontuário eletrônico dela, às vezes com informações erradas, às vezes com exames sobrepostos, às vezes com informações conflitantes, mas os pedaços da interação da Maria estão com cada provedor, cada clínica, cada laboratório que ela interagiu. Seria muito interessante a Maria também ter como acessar isso de uma forma integrada. E seria muito interessante também que, além desses dados dos provedores de saúde, os dados dos wearables da Maria também fossem para o prontuário eletrônico. Então esse é o nosso pano de fundo. A gente pode ter toda a evolução médica, mais os dados dos wearables. Então a Maria pode usar todos nós estamos usando o celular. O que o celular nos traz de informação útil? Tudo está acontecendo no Brasil, piadas, relacionamentos amigos e tal. Mas ele está marcando, está no mínimo contando nossos passos. Está no mínimo sabendo um pouco da nossa atividade física. Talvez isso possa ser uma informação interessante. Um smartwatch está medindo a nossa frequência cardíaca constantemente. Isso também nos traz uma informação interessante. Enfim, pode ter uma série de outros. A pessoa tem um marca-passo. Esse marca-passo poderia, de alguma forma, se comunicar com o smartphone e começar a gerar informações importantes que podem ser armazenadas e depois podem ser processadas. Então, tudo isso vai para o nosso prontuário eletrônico. Bom, o prontuário eletrônico ficou impossível de ser lido por um médico, já vamos falar disso, né? Porque são muitos dados. Como é que a gente trabalha? Aí entra o machine learning de novo. Então, aqui é um pouco da nossa visão. A gente também fez um survey, foi publicado na JMIR em 2017, sobre prontuário eletrônico pessoal. Qual é o estado da arte? Ou qual era em 2017 o estado da arte? É um artigo Open Access, também a gente tem bastante citação desse artigo, que mostra, essa é a nossa ideia, né? O prontuário eletrônico, ele traz aqueles dados organizacionais dos provedores de saúde, dos laboratórios, do governo, das seguradoras, e traz, né, do setor
terciário, e traz também os dados dos próprios dispositivos dos pacientes. Então esse PHR, ele varreu aí o estado esse survey, melhor dizendo, varreu aí o estado da arte e identificou as tendências em prontuário eletrônico pessoal, que depois nós aplicamos no outro trabalho, que eu já vou mostrar logo adiante. Ok? E aí chega a nossa definição de IoT, ou Internet das Coisas de Saúde. Tá? A gente acredita na Internet das Coisas de Saúde, primeiro, o foco, saúde das pessoas. Então, se eu comparar com a IoT tradicional, eu tenho uma grande diferença. O que é diferente? A gente que é da área de redes, sistemas distribuídos, né? O que é diferente de um sistema distribuído de rede para um avião e para controlar a iluminação de um edifício? Safety. A gente usa o termo safety na computação, né? É muito diferente. Quer dizer, uma falha ali pode levar morte. Uma falha da luz, bom, nós vamos ficar sem luz, talvez a gente possa até continuar conversando se eu falar um pouco mais alto. Tá? Então, existem propriedades diferentes. Então, primeiro, o foco é na saúde das pessoas. Pisei no fio aqui. Então, essa é a ideia da Internet das Coisas de Saúde. E no mesmo artigo, nesse artigo da INHA aí, a gente propõe uma visão em 4 camadas. Então, eu tenho os dispositivos médicos, os wearables, que a gente está chamando lá de Smart Health Objects. Eles têm propriedades, essas propriedades de safety, por exemplo, de privacidade, é uma questão muito importante aqui também. Essa é a entrada dos dados, aqui eu estou coletando dados. Depois, aqui é muito importante, é muito diferente talvez da IoT tradicional. Porque a IoT tradicional eu vou ter uma base de dados ali, eu posso até ter uma ontologia, legal. Mas aqui eu tenho um prontuário eletrônico. Então, eu tenho um prontuário eletrônico e eu preciso de padrões. Eu preciso usar padrões para permitir uma interoperabilidade. A gente no grupo usa muito o OpenER como padrão, um padrão inclusive que o SUS, através de uma portaria, recomenda. Existe o HL7 Fire, que é outro padrão que a gente usa no grupo também. Mas é importante ter um padrão aqui e esse padrão ter a possibilidade daí, em cima dele, eu trabalhar com os algoritmos inteligentes, com machine learning. Porque, de novo, imaginem que eu vou mostrar para o médico os dados de quantos passos eu deixo aqui. Doutor, aqui estão os passos que eu dei nos últimos 2 anos. Ele vai olhar aquilo e vai jogar para o lado, porque não tem como processar isso. Aliás, eu lembro, quando eu tive meu primeiro filho, já se vão 10 anos, isso aqui é um caos, né, para animar um pouco a palestra. Eu achei muito interessante que eles faziam no hospital uma planilha. E eles botavam lá, trocou a fralda, não trocou a fralda, temperatura, uma série de informações sobre o bebê, de tempos em tempos. Isso é fantástico. Cheguei em casa, mantive a planilha. Né? Primeira consulta com a pediatra, fui orgulhoso com a minha planilha. Né? Você olha aqui, doutora, fiz as planilhas. Ela disse, que horror. Isso é a segunda pior coisa que eu vi. E qual foi a primeira? Um estatístico que trouxe gráficos. Então, assim, não dá para o médico processar isso, que não tinha muita informação ali. Era dados. Era eu olhar 5 folhas ali, temperatura, fez xixi, fez cocô, sei lá o que tinha na minha planilha. Mas, enfim, a gente precisa, não pode fugir dos algoritmos, não só para predição, mas também para gerar visualização. Isso é muito importante. O que é importante? O que é foco? Onde está? O que é transformar dado em informação e em conhecimento? A gente precisa desses passos. Então, isso está um pouco resumido lá no nosso artigo, e o nosso artigo foca muito em trabalhar com sinais vitais dentro de hospitais. Bom, chegamos no fim da nossa jornada, mas não no fim da palestra, que a gente vai ver um pouquinho o que então a gente faz lá na Unicinos. Eu coordeno lá na Unicinos um laboratório que se chama Software Lab, é um laboratório de inovação de software. Ele é um laboratório que trabalha com pesquisas mais abertas que a saúde, mas aqui eu vou mostrar alguns projetos mais relacionados com a área de saúde. Um pouquinho do nosso histórico. O laboratório já tem cerca de 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos, 16 anos agora. Ele não começou com esse nome, ele começou com outro nome, mas em 2015 a universidade ela fez um edital para definir algumas áreas que tinham pesquisa robusta o suficiente para criar um núcleo de excelência. Ela chamou Núcleo de Excelência em Pesquisa. Nós, na época, concorremos e o Software Lab, então, foi aprovado com o Núcleo de Excelência em Pesquisa e a gente mudou o nome, rebatizou ele, já ganhou essa, vamos dizer assim, essa homenagem, né, esse destaque. Demos o nome de Software Lab. A gente já tem diversos projetos entregues, a gente faz muitos projetos com a indústria e com parceiros. Nosso foco é muito pesquisa aplicada. A gente faz alguma pesquisa básica, mas nosso foco é a pesquisa aplicada. Aqui tem alguns números de patentes, estudantes envolvidos e algumas fotos
Na verdade, a gente está distribuído no Unicinos, a gente tem laboratórios, porque alguns projetos requerem um certo sigilo. Então, por exemplo, a gente tem uma área de projetos com a Petrobras, a gente tem uma área de projetos com uma empresa que a gente não pode nem divulgar o nome. Né? Acontece, às vezes o nosso próprio NDA não permite divulgar o nome do parceiro. E aqui são algumas fotos de um projeto que a gente tem com a Siemens e com o Medical Valley, com a Siemens Healthcare, Siemens Healthineers, mais recentemente. Aqui está o Tobias, lá do Medical Valley, aqui uma visita que a gente teve do pessoal da Siemens, aqui algumas fotos. A gente tem uma sala cirúrgica simulada, porque esse projeto envolvia sala cirúrgica híbrida. Então a gente começou com uma sala cirúrgica, aqui está um arco cirúrgico, híbrida, simulada nossa. Hoje a gente está dentro do Instituto de Cardiologia, que é um importante hospital de Porto Alegre. Bom, aqui alguns dos parceiros na área da saúde que a gente tem para trabalhar na área da saúde. Então, a Siemens tem esse projeto, a Dell, a gente trabalha muitos projetos com a Dell, não da área da saúde, mas tem um específico que tem uma interação. A SAP, a HT Micron, uma empresa que tem lá dentro do campus da Unicinos, que encapsula circuitos integrados. Por exemplo, se vocês compraram o celular de vocês no Brasil ano passado ou ano retrasado, provavelmente as memórias foram encapsuladas lá. É a HANA Micro, são 4 ou 5 fabricantes de memória no mundo, e no Brasil a gente tem essa subsidiária lá na universidade, lá no campus da universidade. É uma empresa coreana, uma joint venture, é uma empresa coreana, e a Teicom, que é uma empresa brasileira. A gente tem projetos de parceria com o SAMU de Porto Alegre. A gente já tem vários dados do SAMU, é muito interessante, porque eles são super organizados. O SAMU varia muito, tem o estadual, o municipal, de região para região. Mas lá eles têm todos os dados contabilizados. A gente só tem um problema. A gente chega no hospital e não sabe quem é o paciente que chegou do SAMU. O único problema. Porque não tem nada para correlacionar. Porque às vezes os pacientes eles não coletam nenhum dado que eu possa correlacionar com o do hospital. Às vezes o paciente está desacordado, enfim. Aí o nosso único jeito de correlacionar é que existe um grande hospital, que é outro parceiro, que é o GHC, Grupo Hospitalar Conceição. É a nossa maior instituição pública federal do Rio Grande do Sul, é um conjunto de hospitais. Eles anotam em algum ponto da evolução lá, diz, chegou pelo SAMU, tem uma coisa do SAMU lá. E aí a gente consegue identificar pelo horário e pela anotação, olha, esse deve ser o paciente, esse aqui. Mas requer um esforço manual ainda muito grande, porque eles têm que ir lá, às vezes está em papel. Na verdade, se a gente faz essa correlação, a gente pode ir num arquivo e tem a cópia carbono, vejam vocês que triste, porque o SAMU gera uma folha, né, uma folha de um formulário contínuo com cópia carbono, e uma fica no hospital, entrega para o hospital e outra ele leva. É assim, Brasil. E vou dizer que deve ter SAMU pior. O SAMU de Porto Alegre é super bem estruturado. Já vi coisas bem piores. Aí esses dias eu dei uma ideia, eu disse, por que vocês não fazem o seguinte? Vamos botar um leitor de impressão digital? Porque assim, lá no Rio Grande do Sul, o Instituto de Identificação tem a digital de todo mundo. Por quê? Porque a pessoa faz a identidade e coleta a digital. Muita gente foi votar na última eleição e se surpreendeu que as digitais já estavam lá. Por quê? Porque o TRE fez um convênio muito simples com o Instituto de Identificação e teve acesso às digitais de todos os gaúchos, vamos dizer, ou quem se registrou na região. Pô, é só fazer um convênio com o SAMU, bota um leitorzinho digital, pega o paciente, bota o leitorzinho digital, tu não vai identificar 100%, mas que tu identifique 30%, já é um alto lucro. Então eles adoraram a ideia, agora estão em busca de fundos para comprar o leitorzinho. Eles já têm um sistema, um celular que eles usam para entrar com os dados dos pacientes, seria só plugar um leitorzinho ali mesmo e coletar a impressão digital. Algo que parece bem simples. Vamos ver se a gente consegue evoluir para isso. Bom, aí, enfim, tem vários outros, né? Eu vou destacar aqui o Medical Valley e a FAO. A FAO é a Universidade Frederic Alexander, que eu fiz meu pós-doutorado lá. Fiquei 1 ano, 8 meses como professor visitante. E lá eles têm o Medical Valley, que é um grupo. A FAO ela é muito especializada nas áreas de tecnologia e saúde. Tem um bom curso de medicina, um bom curso de computação, que às vezes rivaliza entre primeiro e segundo da Alemanha, e talvez um dos melhores cursos de engenharia biomédica da Europa. Até esses tempos é uma pesquisa feita na Inglaterra das 5 universidades mais inovadoras, lá e aparece a FAO, e até um dos pesquisadores disse que como é que é? Ele usou o termo a mais desconhecida das inovadoras, alguma coisa assim. Depois, porque as outras está no meio de Oxford, está no meio de universidades que a gente já ouviu, comumente ouve falar.
E depois, outros 2 importantes parceiros, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital universitário muito grande, que tem um sistema de gestão hospitalar muito interessante, que a gente está trabalhando com eles, e o Instituto de Cardiologia nesse projeto da Siemens. Bom, para fechar um pouco aqui as áreas de atuação dessa visão geral, né? A gente trabalha genericamente com IoT, IA, sistemas distribuídos e cloud, computação móvel e ubíqua, e isso aqui seriam as horizontais, assim, as áreas horizontais, mas eu trouxe uma vertical que é significativa aqui, que são as aplicações de saúde. Então a gente trabalha com prontuário eletrônico, internet das coisas de saúde, Big Data e Machine Learning, aplicações móveis e sistemas de localização são nossas principais áreas. Trago para vocês alguns projetos. Então, primeiro, esse projeto com a Siemens Healthcare, que a gente está trabalhando no workflow, monitoramento do workflow de uma sala cirúrgica híbrida. Eu não posso entrar em muitos detalhes técnicos, também tem sigilos envolvidos, mas a gente tem algumas publicações. Então a primeira questão que a gente trabalhou é com as câmeras. Que tipo de câmeras e configuração a gente deve usar na sala cirúrgica? Então a gente trabalhou com essas câmeras RGBD, testamos vários tipos, várias configurações, interferência, a gente mediu as interferências, mediu o tempo de warm-up, que essas câmeras às vezes têm um tempo de warm-up que a qualidade da imagem capturada não é boa, e geramos esse artigo na CVIU, que é Computer Vision Image Understanding, com essa análise da interferência das melhores câmeras e chegamos na melhor configuração para colocação na sala cirúrgica. Depois isso evoluiu para um segundo artigo que a gente esse ainda está em avaliação, não está publicado, mas que foca na fusão de sensores. A gente já tem um terceiro artigo no preâmbulo que eu não botei aqui, mas que a gente trabalha na fusão de sensores, que é justamente integrar os dados das câmeras aqui, que estão aqui representadas, com aqui estão as âncoras das minhas tags. Então, como é que a gente faz o Sensor Fusion, fundindo os dados das câmeras com os dados dos sensores? Eu não pude trazer fotos do hospital, obviamente, mas para vocês terem uma ideia do status desse projeto, hoje a gente está dentro de uma sala cirúrgica do Instituto de Cardiologia, está todo instalado o nosso equipamento e a gente está monitorando já as cirurgias reais. Claro que da passagem do laboratório para o mundo real, surgiram uma série de características, por exemplo, a nossa rede neural muito bem treinada para desenhar esqueletos das pessoas, ela detecta as juntas. Só que assim, o joelho a gente tem um problema, porque pela roupa que eles usam na sala cirúrgica, todos os joelhos estão tapados. Então como é que a gente detecta o joelho? Bom, estamos trabalhando nisso. É uma das questões. Né? E, enfim, surge a cor, por exemplo, todas as pessoas com a mesma cor, porque é o mesmo avental. E tem um outro problema, esses equipamentos, como o arco cirúrgico, eles emitem radiação. Então, no momento que eles vão ser operados, que eu vou trabalhar com ele, eu tenho que usar uma veste, uma capa de chumbo. Né? E isso gera alguma interferência também nas nossas tags aqui. Então, esse é um exemplo de um projeto, tem os links para as publicações. Aqui é um exemplo de um outro projeto, que é um projeto que está acabando agora, que é um projeto CNPq, em parceria com a SAP e em parceria também lá com o pessoal do Medical Valley. Eu já estava lá no Medical Valley quando eu submeti esse projeto, que a ideia aqui é repensar o quarto do hospital. Como é que pode se repensar do quarto do hospital? Isso o nosso parceiro, o hospital parceiro na época, depois ele rompeu uma parceria que ele tinha com a universidade, e agora a gente está usando um segundo parceiro, mas ele tinha um problema. Ele diz assim, olha, eu tenho muitos equipamentos nos quartos, e ainda é assim, deve ser igual aqui no Rio de Janeiro, deve ser igual nos estados de onde muitos vêm. Existe, eu sempre digo isso nas minhas palestras, que eu acho que o profissional de saúde, que o tempo é mais desperdiçado, é o enfermeiro. O enfermeiro perde muito tempo tendo que lidar com essa questão da tecnologia, vamos dizer, mal implantado, da forma como lida com a tecnologia. Por exemplo, é muito comum o enfermeiro ter que ler os sinais vitais do paciente, os equipamentos, e digitar depois, numa tela, né, digitar num teclado, num sistema. É muito comum a manualidade, eu não tenho integração, eu tenho os equipamentos na sala, eu tenho um leitor multiparamétrico, mas ele não integra com o meu sistema de gestão do hospital, ele está lá, ele gera dados, mas nunca ninguém trabalhou com a integração. Então desse problema surgiu essa ideia, e a gente trabalhou em 3 frentes. A gente trabalhou num Health, a gente chamou de Health Integrator aqui, que é um módulo, a gente usou o Raspberry Pi, mas a ideia é depois transformar isso num System on a Chip, a gente vai patentear e transformar isso num sistema específico,
que ele integra com diferentes equipamentos, monitores multiparamétricos e diferentes equipamentos médicos. Ele se adapta a diversos protocolos. A pessoa diz, mas usa HL7, sim, mas tem 1000 versões, 1000 formatos, e é muito, muito complicado. E às vezes o próprio fabricante não tem interesse em que o protocolo dele seja amplamente divulgado, porque ele quer que compre a solução completa. Sei lá, a Philips quer vender a solução completa da Philips, a Siemens quer vender a solução completa da Siemens. E aqui a gente trabalha com licitação e compra equipamentos de diferentes fabricantes. Como é que integra isso? Então esse é o primeiro módulo, coleta informações e faz alguma verificação e conversão, e ele já manda em OpenHR aqui para a nuvem. A nossa nuvem faz análise, aqui a gente está trabalhando com o conceito de FOG, eu já vou mostrar, porque o hospital precisa sobreviver se ele não tem conexão externa, então a gente tem uma FOGzinha que um dia vai conectar na nuvem do SUS, lá adiante. E a gente tem módulos de visualização, pode ser um tablet, imagina, o médico, o enfermeiro entram no quarto e vem ali o que aconteceu com o paciente desde a última vez que eu estive aqui. Quem é o paciente, o que aconteceu, o que mudou, como é que estão os sinais vitais dele e assim por diante. Ou pode ter uma tela também. Tá ótimo. E isso aqui tudo, então, a gente tem trabalhado. Aí tem alguns artigos aqui que eu coloquei. Esse aqui é um que trabalha com interoperabilidade, usando ontologias de diferentes padrões de prontuário eletrônico. Depois eu vou mostrar um outro também, mas esse aqui, basicamente, a gente pegava dados no formato FHIR, dados no formato HL7 e podia converter para OpenER, e usando algumas ferramentas lá semi-automatizadas. Eu tinha que fazer um treinamento, mas depois de treinado ele conseguia fazer essa conversão. A gente montou uma ontologia de conversão, isso até está disponível na página do Hospital, quem quer pegar, tem lá a ontologia, o conversor e assim por diante. Depois aqui um outro projeto, que tem a ver com essa questão da FOG, porque a nossa ideia é que cada quarto possa ser uma FOG, ou cada ala, isso é configurável conforme o hospital, ou eu ter a FOG da sala cirúrgica, ou eu ter a FOG do hospital, e isso de alguma forma ser interconectado. Então, essa ideia aqui dentro do Hospital do Futuro é trabalhar com blockchain e IoT. Então, que eu possa ver esses dispositivos aqui como os dispositivos de IoT, que são conectados nas FOGs, e ter uma interconexão entre essas FOGs usando o blockchain. Essa é a ideia desse projeto. Um terceiro, também no âmbito do quarto hospitalar do futuro, tem a ver com esse módulo de análise, é o trabalho de uma doutoranda minha, a Naira, e ela tem trabalhado com os scores. Existem os scores de alerta precoce, bastante utilizados, existem vários scores, Apache, tem uma série de SOFA, Quick SOFA, tem uma série de scores para avaliar a gravidade do paciente. Todos esses scores têm algo em comum, eles são heurísticas. Então tem algo do tipo, se essa condição, ou se o batimento cardíaco está acima de tanto e abaixo de tanto, a gravidade é 3. Se o batimento cardíaco está acima de tanto e abaixo de tanto, a gravidade é 2. Ou combina frequência cardíaca, frequência respiratória com escala de Glasgow, enfim, tem uma série de parâmetros e gera um score. A gente está trabalhando na proposição de um score inteligente. Então a ideia... Primeiro a gente pensou, vamos usar rede neural, está todo mundo usando rede neural, mas aí tem um problema. O médico quer saber o porquê. Não adianta eu dizer para ele que o score do paciente é 5, ele vai morrer em 10 minutos, ele morrer em 10 minutos. Ele quer saber por que o score é 5. E aí, esse trabalho da Naira, vocês viram antes, eu falei do trabalho nosso com redes neurais, que é bem interessante, mas é uma caixa preta. Aqui a gente usa Random Forest, porque eu consigo, através da minha árvore de decisão, eu não tenho talvez uma precisão tão boa como a rede neural, mas eu consigo explicar, eu consigo dizer por que a gravidade é essa. E uma outra característica do trabalho que é interessante é que a gente trabalha com a ideia de personalização, que eu poderia pegar a população e fatiar ela em diferentes perfis e aí testar o meu sistema para esses perfis específicos. O nosso estudo de caso desse trabalho é a sepsia. A gente está usando a sepsia, essa infecção generalizada que eu falei. A cada 3,5 segundos morre uma pessoa de sepsia no mundo. É um problema bem grave. E o tratamento é conhecido, é antibiótico, e a detecção tem que ser logo. Bom, avançando, aqui é um segundo projeto também do CNPq, que a gente tem em parceria com o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, que é um projeto que trabalha com blockchain e prontuário eletrônico. Nós temos essa publicação, que talvez tenha sido uma das primeiras, na Journal of Bioinformatics, blockchain e prontuário eletrônico com resultados já.
E a ideia, então, é interconectar, porque o Hospital de Clínicas, ele desenvolveu um prontuário eletrônico que é open source e é usado por, eu acho, praticamente todos os hospitais universitários e militares no Brasil. Mas cada um é uma ilha. Então, a nossa ideia é usar o blockchain para conectar esses prontuários. Quando a gente já manda para o blockchain, a gente já normaliza para o OpenER e conecta. Então, tem esse artigo. E depois tem um segundo artigo no IEEE Journal of Biomedical Health Informatics, só detalhando os aspectos de interoperabilidade do modelo. Aqui a gente trabalhou com PLN, processamento de linguagem natural, onde a gente pegou prontuários eletrônicos em diferentes formatos, como FHIR, como, por exemplo, formatos proprietários. Aqui a gente usou o MIMIC, depois a gente usou o próprio formato do HCPA, hoje já converte. E a gente desenvolveu uma ferramenta que converte para o OpenER. Então, esse é um outro projeto. Avançando, o tempo está quase chegando no final. Deixar um tempo para perguntas também, né? Esse é um projeto recente, tá? Começou no fim do ano passado. É um projeto financiado pela CAPES. A CAPES tem um edital que é o ProBrau, que é a Cooperação Brasil e Alemanha. Então, é a CAPES pelo Brasil, o DAD pela Alemanha. A gente aprovou um projeto de 4 anos, e é um projeto bem interessante, que envolve, é um projeto mais guarda-chuva, como a gente diz, né? Ele envolve inovações abertas. Como é um projeto novo, e o grupo tem uma experiência muito boa em revisões sistemáticas, a gente fez um monte de revisão sistemática. Cada doutorando está fazendo, de primeiro ano, está fazendo uma revisão sistemática aqui no âmbito desse projeto. Algumas já estão publicadas. Então, o João aqui publicou no Expert System with Applications uma revisão sistemática sobre agentes conversacionais na saúde. Depois a gente teve uma do Gubert na Universal Access Information Society sobre Context Aware em saúde. Depois, essa aqui já está aprovada, mas ainda não está no site, que é uma sobre blockchain. A gente publicou um artigo de blockchain, mas agora a gente quer ver qual o estado da arte. Muita gente vem trabalhando em blockchain para a saúde, não só prontuário eletrônico, mas saúde em geral. E, por fim, esse tem no escopo daquele trabalho de score inteligente, qual o estado da arte de score inteligente, está ainda em avaliação, esperamos que seja publicado logo. Então esse é um projeto novo, aí a gente investiu em diversos surveys. Por fim, o último projeto que eu vou mostrar aqui é um projeto também relativamente novo. Vocês sabem que a CAPES lançou no ano passado, não sei se todos sabem, mas um grande programa de internacionalização, foi o PRINT. A nossa universidade dividiu em 4 grandes áreas, o PRINT. Uma delas é Internet das Coisas e Saúde, e eu coordeno esse projeto. E a gente tem parceria com a Alemanha, já estabelecida, e com a Coreia. A Unicinos tem uma aproximação muito forte com universidades da Coreia do Sul. Aqui não estão ainda os parceiros, que a gente até daqui a 2 semanas estou indo visitá-los lá. A gente já tem uma parceria grande com a Coreia do Sul em outra das áreas, que é a Indústria 4.0, e agora a gente quer aproximá-los também da área da saúde. Então aqui também é um projeto guarda-chuva, de pensar no hospital do futuro, como é que vai ser o hospital de amanhã, que tipo de tecnologias ele vai usar. Já temos uma publicação na Sensors, que trabalha com qualidade de serviço em salas cirúrgicas, como é que eu lido com as diferentes demandas de qualidade de serviço, cirurgião, paciente, equipamentos e assim por diante. E a gente vem trabalhando com alguns projetos. Esse é um projeto de um doutorando que está trabalhando com autocuidado assistido para pacientes com diabetes, quer dizer, envolver a pessoa com diabetes no cuidado dela, porque vários estudos mostram que o próprio paciente atuando ativamente, né, fazendo exercício, controlando a alimentação e assim por diante, pode melhorar muito, fazendo o tratamento prescrito. E a gente trabalha essas ideias do autocuidado assistido, que a gente tem uma parceria boa com o nosso curso de medicina lá. Depois, esse é um outro modelo bem interessante, que a gente está trabalhando com uma equipe de obstetrícia, para acompanhar, aliás, aqui que a gente está trabalhando com a equipe de obstetrícia, aqui equipes que trabalham na maternidade de um hospital. Então a gente criou um modelo que acompanha os 1000 dias da grávida, desde 500 dias antes do parto, o momento do parto e 500 dias depois. E a ideia é trabalhar aqui com chatbots e agentes conversacionais, como os Intelligent Personal Assistant, né, interação por voz, para tirar dúvidas da mãe ou da grávida durante esse período. Então, existe uma série de guidelines, bases de dados, isso tudo a gente está integrando, e o próprio prontuário eletrônico. Então, a gente trabalha algumas técnicas de machine learning, algumas técnicas de natural language generation ali, para extrair as informações dos nossos guidelines. Projeto também que acontece no âmbito do PRINT. Bom, para fechar, um último slide, então. Assim,
o que a gente está vivendo hoje é uma grande transformação. Vejam vocês, essa transformação é representada pelo 19º SBcast, que agora é um evento independente, um evento que tem esse auditório lotado, mesmo morrendo de fome ao meio-dia e 13, né, assistindo palestra. Isso mostra que a tecnologia e a saúde têm um casamento muito importante. A tecnologia está afetando toda a nossa vida e impactando em diversas áreas. E pode transformar a saúde. Então a tecnologia ela é importante para tornar a medicina mais precisa, mais assertiva e mais preventiva. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa, vocês sabiam que 30% dos radiologistas erram o exame olhando para a radiologia? Essa é a estatística da computação, a estatística médica. 30%. Então a chance de olhar um raio-x e dar um parecer errado é 1 em 3. Pensem nisso quando vocês forem fazer uma radiografia a próxima vez. Né? Então a gente pode ajudar. Tem coisas que o algoritmo faz muito bem, mas tem coisas que uma pessoa faz muito bem. Contar um caso rápido aqui. Todo mundo lembra do Deep Blue e o Kasparov. Não sei se lembram, teve aquela grande disputa de xadrez, né? Deep Blue versus Kasparov, e o computador ganhou no xadrez do homem e todo mundo ficou decepcionado. Agora a computação vai tomar conta, né? E aí vem toda essa onda de IA aí, e pior ainda a coisa, né? Mas anos depois, vários campeonatos de xadrez permitiram a participação tanto de enxadrezistas humanos como computacionais. O interessante é o seguinte, a maioria das competições não foi ganha nem por um computador nem por um humano, mas por combinações, onde eu tinha bons enxadrezistas e bons algoritmos. Então, a capacidade humana, claro que ela não pode ser substituída pela capacidade computacional, mas a capacidade computacional tem uma habilidade muito boa que nós humanos não temos. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. E, basicamente, o que a gente quer é essas duas coisas. Primeiro, tornar a medicina mais proativa. Tipicamente, as pessoas vão no médico, se não é para fazer um exame de rotina, porque estão sentindo algo. Quer dizer, eu estou indo porque eu já estou doente. Eu estou indo para tratar algo. Por que eu não posso antecipar? Por que eu não posso ir antes? E o que a gente quer, claro, a segunda coisa, em última análise, é melhorar a qualidade de vida. Talvez viver 130, 150 anos, sei lá. Sei lá se é bom viver tanto, mas enfim. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, excelente palestra, professor Cristiano. Vamos abrir agora, então, para as perguntas da plateia. Cristiano, primeiro, parabéns pela palestra, né, e pelos trabalhos que você está fazendo. E, na verdade, que é mais uma dúvida e provocação, né, tá? Então, não me leve a mal, mas é por conta até da plateia aqui, porque eu gosto sempre de chamar a atenção, né? Eu fiquei um pouquinho preocupada com aquela coisa da predição da mortalidade, tá? Eu recentemente, vou até colocar aqui para contextualizar, recentemente eu tive um artigo em mãos que ele fazia uma predição de risco de mortalidade da pessoa quando ela entrava no hospital. Até aí, não tem problema, gente, mas eu pergunto... Já é grave. Não, eu já pergunto, se você chegar lá, faz o score, e chegar 90% que aquela pessoa vai morrer, você não vai atender ela, você vai matar 100% de chance de morrer? Então, assim, eu queria perguntar para você nesse sentido, se vocês estão discutindo esse tipo de coisa, tá? E outra coisa, já que você está entrando mais, né, que antes você estava muito no centro cirúrgico, na radiologia, agora que você está entrando mais com as grávidas, com diabetes, né? Como é que está essa questão da humanização? Tá? Né? O Rodrigo está aqui. Né? A gente estava conversando hoje, lembrando daquele filme do Elysium, né? Quando o Matt Damon lá tem aquele problema, chega lá a máquina e fala assim, tá aqui, você tem tanto por cento de coisa para morrer, tá aqui o remédio, você se vira aí, né? Quer dizer, eu queria saber se vocês estão discutindo essa coisa da ética, né, e da abordagem com o paciente, tá bom? Muito bom, muito obrigado, professor. Bom, primeiro sobre a questão da predição de mortalidade. Eu até citei ali, na verdade, o início do trabalho foi nessa linha, depois nós vimos que não dá, que não é por aí. E tanto é que hoje que a gente prevê são sinais vitais. Esse está sendo o nosso foco. Porque aí a maioria dos nossos scores, a maioria dos nossos, vamos dizer, scores preditivos ou que já estão amplamente difundidos, vamos pegar o Apache, por exemplo, né? Muitos hospitais usam o Apache, já está amplamente difundido, a gente não tem que mudar isso.
Talvez o que a gente tem que fazer é saber, bom, se eu tenho o sinal vital daqui a 5, 6 horas, ou 4 horas, qual vai ser o Apache dali de 5, 6 horas? E talvez isso seja significativo para antecipar um tratamento. Eu também me preocupo muito com isso, professora, e eu acho que, e também já deparei com artigos muito bem, do ponto de vista de análise de machine learning está fantástico, mas o resultado para que serve, né? O que ele quer dizer? Eu até vi um trabalho do pessoal do Hospital de Stanford, que fez com a Intel um ano atrás, e foi muito interessante porque eles conseguiram, com a predição, desocupar leitos de UTI. Mas o gestor odiou o hospital porque ele estava tendo prejuízo, odiou o trabalho porque ele estava tendo prejuízo, porque ele tinha UTI ociosa. Então esse tipo de coisa acontece. A questão ética é fundamental. Dos nossos parceiros, por exemplo, nesse artigo de blockchain aqui, deixa eu ver, só para mostrar aqui, cadê o... mais para frente, peraí. Tem umas animações que atrasam um pouco. Aqui, ó. Um dos nossos parceiros... Aqui não estão... Aqui é no próximo slide. Eu não trouxe o artigo aqui. Acho que não trouxe o artigo aqui. Mas a gente tem um terceiro artigo de blockchain. Um dos nossos parceiros é o professor Godin, do Hospital de Clínicas, que é um renomado, conhecido professor da área de bioética. Então, justamente, a gente tem se aproximado dos médicos e tem discutido. Claro que o nosso papel, muitas vezes, é da computação, né? Mas a gente tem discutido. Todos os projetos são aprovados no Comitê de Ética, da Unicinos e dos hospitais. Mas a humanização é mais que isso, na verdade, né? É no momento da solução ir para o ambiente real, como é que tu explica isso? Como é que tu trabalha com essa tecnologia? Porque em última análise somos pessoas, né? São pessoas interagindo. Não é uma preocupação nossa, não é exatamente o nosso foco na pesquisa, mas o que a gente tenta fazer é se aproximar. Então foi muito interessante que a gente fez um trabalho, esse nosso trabalho de blockchain em saúde. Agora o Alex está defendendo a tese de doutorado dele semana que vem. Tivemos várias publicações. E por outro lado tem um aluno que trabalha na epidemiologia do Hospital de Clínicas, orientado pelo professor Godin, que está trabalhando nos aspectos éticos da pesquisa. Então, no aspecto de humanização, no aspecto de como isso vai afetar a vida do paciente, a própria questão da privacidade dos dados, né? Que hoje, por exemplo, o Clínicas tem muito cuidado, todo o sistema anonimiza já automaticamente os dados pessoais dos pacientes, mas, por outro lado, eu tenho outros hospitais que não fazem isso. Então, é uma discussão, eu concordo plenamente com a senhora, são discussões válidas que a gente tem que ter em mente, tem que pensar. E por isso que a internet de coisas da saúde, né? Porque a gente tem que pensar a implicação ética, a implicação da nossa pesquisa é muito grande. Parabéns pela apresentação. Eu também vou na linha da Márcia, que aproveitar fazendo um estilo de provocação aqui, sempre no sentido das trocas, né? Tem várias coisas da sua apresentação, dos vários pontos que a gente poderia argumentar, mas por falta de tempo eu vou focar numa coisa só, que é a questão da real transformação de toda essa pesquisa numa prática digital de saúde. Porque você começou pelo estetoscópio, também uso a ilustração do estetoscópio, mas está no sentido de como começou a telemedicina, né? Só que o estetoscópio demorou quase 200 anos para estar, um pouco menos, né? Mas hoje ele é, inclusive, um adorno, né? As pessoas, é transparente, ninguém percebe, mas lá no começo não é assim. Assim como você está com alguns trabalhos dizendo, ó, a perspectiva dessa tecnologia é essa. Só que tem um caminho a ser percorrido, que é essa tal incorporação da tecnologia, de todas aí que você falou, dentro dos processos de saúde. Tá? Uma sala, como você falou, com arco cirúrgico, que é a sala híbrida. A sala híbrida. É muito comum nos hospitais de alta complexidade, mas ao mesmo tempo essas salas híbridas são pequenas, tem muito equipamento, então não é uma tecnologia que você consegue implantar em todos os hospitais. Então nós estamos falando de uma tecnologia importante, mas de alto custo dentro de um conceito. Por exemplo, mas tem outras tecnologias que você está trabalhando que tem uma aplicação muito básica e muito mais ampla dentro de uma pirâmide de atendimento. A cirurgia está na ponta, o atendimento básico, prontuário eletrônico, blockchain está lá embaixo, né? Perfeito.
Mas eu queria a sua consideração de como você transforma essa pesquisa em alguma coisa que está incorporada na prática de saúde. Aí não vale dizer eu sou da computação e o processo do outro, né? Porque se nós estamos aqui no SBACS é porque a gente já começou a descolar que não existe a computação lá, existe uma computação integrada a um processo de saúde que tem que ser transformado também. Então, isso é muito importante. Então, acho que a gente pode até discutir, mas eu queria ver as suas considerações sobre isso. Concordo plenamente e, sinceramente, a nossa pesquisa começou com a computação, né? E aí, já nos primeiros 6 meses, a gente tinha um parceiro já de hospital no início, mas nos primeiros 6 meses a gente disse, opa, a gente está discutindo coisas que a gente precisa de um profissional da saúde próximo da gente. Então, assim, todos os nossos projetos têm como parceiro hospitais, médicos, enfermeiras, muitas vezes, sempre eles estão trabalhando junto. E aqui eu estou mostrando as publicações, os resultados, puxando para o lado da computação. Mas eu não estou trabalhando sozinho. Nosso grupo não trabalha sem o grupo da saúde junto. Isso eu acho que é o primeiro ponto fundamental. A gente aprendeu no início, a gente tentou, e ainda é muito comum, ainda tem trabalhos que alunos fazem que a gente não tem parceiro. Mas hoje eu vou primeiro buscar o parceiro para depois propor o trabalho. Porque isso é importante. Bom, aí outro problema que a gente tem, muitas vezes eu tenho pesquisas finalizadas muito interessantes feitas nesse modelo. Por exemplo, a gente fez junto com a enfermagem do Hospital Mãe de Deus, que é um hospital conhecido lá de Porto Alegre, um sistema de alocação de leitos maravilhoso, ótimo, funciona, usa técnicas inteligentes, porque eles tinham um problema, a alocação de leitos era uma enfermeira, que muitos anos no hospital, que o dia que morresse não ia poder mais alocar leito, porque ela que sabia tudo. Então a gente pegou toda a experiência dela, colocou numa rede neural, treinou com todas as alocações do hospital nos últimos 10 anos e gerou um sistema fantástico. O hospital participou, adorou, parceiro da banca, foi ao trabalho, publicamos, foi muito jóia. Até hoje o hospital não usa. Por quê? Bom, aí a gente tem muitas vezes esse problema, que é essa distância que a gente tem entre a pesquisa e às vezes um protótipo, uma prova de conceito, e incorporar isso como um negócio na empresa. Então, o que deveria ter acontecido? Talvez gerado uma startup ali, talvez gerado, precisa daquele, vamos dizer, investimento final, talvez para transformar aquilo ou para incorporar aquilo em saúde. Eu só quero fazer um outro comentário, por que a gente está no topo e na base da pirâmide? Às vezes é oportunidade também de projeto. A Siemens, a gente estava lá na Alemanha, Erlangen é a sede da Siemens Healthcare no mundo. Surgiu a possibilidade do projeto, foi dizer, não, claro que não, tem interesse em fazer, vamos trabalhar. Né? Então a gente trabalha muitas vezes com a indústria onde estão as oportunidades de pesquisa. É um produto, por que a Siemens está interessada nesse produto? Porque ela sabe que amanhã ou depois os equipamentos de imagem vão ser feitos na China. Como a IBM mudou do hardware para o software, a Siemens também está mudando. Hoje eu compro um equipamento de imagem, ele custa um X, mas 4, 5X é o software que vem nele. E é isso que eles querem investir. Então, tem esses aspectos também. Mas eu concordo, não vou dizer que todos os projetos têm parceiros da saúde, mas é uma diretriz, assim, a gente sempre nascer dos problemas, porque a gente como pensador pode inventar um problema, né? E muitas vezes a gente fez isso, eu preciso pedir um projeto para a FAPERGS lá, mas a FAPERGS está, coitada, está quase morta, mas eu preciso pedir um projeto para a FAPERGS, pô, invento um projeto e faço, legal, do ponto de vista científico eu publiquei, é legal, mas e do ponto de vista de aplicação? E aí a gente tenta se aproximar dos hospitais, dos médicos, e entender os problemas e ver como é que a tecnologia pode ajudar. Desculpa, eu vou fazer um convite, né? Porque eu acho que esse tema não pode se esgotar aqui durante os eventos, né? Quer dizer, alguns dos temas que você abordou. A gente já teve dentro da rede universitária de telemedicina, a gente tem um grupo de pesquisa de telesaúde, onde esse ano a gente está abordando alguns temas, IA, IoT, teve uma apresentação de um colega nosso lá da Paraíba, que tem trabalhado nisso, tem um projeto europeu, tem uma submissão do BNDES para trabalhar com a internet das coisas, né? Bem interessante. Mas eu acho que a gente tem que juntar esses grupos, né? E trabalhar exatamente isso. Então eu vou te fazer um convite para que você possa liderar, junto com esse outro colega, um grupo especial de interesse dentro da RUT, que é discutir continuamente essa tecnologia e outros aspectos relacionados a ela, porque está na moda e acho que a gente tem muito mais lacunas do que soluções, e a gente precisa classificar essas lacunas e abordar esses problemas de maneira mais sistemática. Tá? Perfeito. Não, vamos conversar. Ótimo, obrigado pelo convite. Obrigada, Paulo. Perguntas? Mais alguém? Posso fazer uma? Por favor. Professor, parabéns pela apresentação.
Primeira coisa, eu queria parabenizar pelo trabalho em si, porque trabalhei quase 10 anos na Siemens em São Paulo, na área de engenharia, inovação e tecnologia, e uma das responsabilidades era parte do dinheiro investir em universidades para desenvolvimento. E nós tínhamos muita dificuldade em fazer parcerias com o Sul, por causa da lei da informática, uma série de fatores. Então, com certeza, o trabalho que o senhor faz é de alto nível para poder estar angariando tantos fundos como o senhor está apresentando. E fiquei impressionado. Sou da área de telecom, engenharia de telecom, e gosto muito da pesquisa aplicada. E vi várias aí, fiquei impressionado, fascinado. Só que tem uma coisa, trabalhei muito na parte de handset também, visão de futuro para handset, etc. E a gente sempre batia num ponto que eram os devices acoplados no handset. Por quê? A base de handset no mundo, a troca do aparelho, vamos dizer assim, pelo usuário padrão no mundo é 1 ano. Tá? Aqui no Brasil, a gente é um país, né? Então vira 2, 3, 4, nego emenda o celular, como eu faço, e por aí vai. Mas lá fora é muito rápido. E você mostrou 2 produtos ali agregados, né? Um para medir o ouvido e o outro para o sopro, que tem a anatomia específica de alguns headsets. Então, baseado nessa pesquisa aplicada, que era um ponto que a gente debatia lá, mas o aplicativo, o software é fácil. Tem aplicativo, pode rodar em qualquer plataforma aberta. Mas desenvolver um hardware específico acaba anexando a um terminal. Se levando isso para a área médica, você vai ter um tempo de troca. Isso foi pensado, isso está dentro do custo. Sim. Como é que você vê isso como desafio de produto? Perfeito. Realmente é um grande desafio de produto e eu acho que, de certa forma, é o ganha-pão dessas empresas, porque o software ela vem de uma vez. Bom, pode ter um modelo de licenciamento e tal, que escala, mas basicamente o software não muda tanto. O que vai acabar mudando é essa manutenção. Exemplo da DaVinci, é carésimo botar o robô DaVinci, mas é muito mais caro manter ele ao longo dos anos, porque eu tenho que comprar as pinças só da DaVinci, eu tenho que comprar todo o agregado que me gera aí. Com certeza isso ainda é um problema. Claro que tem dispositivos com tempo de vidas bem diferentes e variáveis, mas é algo que faz, eu acho, a indústria se manter. E um problema que a gente tem no Brasil, né, até eu comentei isso a passar ali, e é bem relacionado, é o tempo da certificação, né? Porque a gente tem um dispositivo, esses dispositivos que eu mostrei, o senhor citou, o otoscópio, é fantástico, mas que tempo ele tem para entrar no Brasil? Não adianta, ele já tem a certificação FDA e CA. Legal, joia, mas ele tem que passar pela certificação da Anvisa. Isso demora um tempo, até a Anvisa, a gente discutiu no escopo do Medical Valley alguns shortcuts para diminuir esse tempo, uma vez que tem a certificação internacional, mas é longo igual. Aliás, talvez seja tão longo como o tempo de vida daquele headset. Talvez não do software, mas do handset e aí aprovou. Tá, mas agora o handset é o outro. Então a gente tem que resolver, de alguma forma, esse problema no Brasil. Eu acho que é o problema mais crítico. Alguns até falam que a IoT está demorando para entrar no Brasil e é por causa disso. É por causa do hardware, não do software. E aí a gente tem que validar e diz, mas tá, de repente a indústria 4.0 não é tão regulada quanto a saúde, mas ela tem os mesmos problemas. Não é uma certificação da Anvisa, mas é uma certificação em metro, é um outro tipo de certificação que também toma tempo, também consome. E aí a gente tem um diferencial competitivo que é o seguinte, o hardware da China é muito barato, mas ele chega a X na Europa e nos Estados Unidos e chega a 2X no Brasil. E é um hardware que nós não vamos competir. Aliás, a gente podia competir muito melhor no produto se a gente tivesse acesso àquele hardware ao mesmo custo que os Estados Unidos e a Europa têm. Então esse é outro problema que a gente tem que resolver. Bom, mas enfim, o handset é sempre algo e é o que está sustentando muita empresa hoje, a manutenção, a troca do equipamento, novos equipamentos. E a gente realmente dá um tempo de vida grande, né? Eu vi equipamentos de raio-x antigos. Agora tem uma empresa que entrou no Brasil que basicamente o que ela faz, ela acopla um sistema nos equipamentos de raio-x antigo para integrar com Dicom, para usar Wi-Fi. Então ele pega qualquer sistema de raio-x, bota aquele equipamento, ele vira CMOS, que é aquele quadradinho, né? Que é um equipamento de imagem mais novo, e transforma em equipamento moderno. Tem equipamentos com 15, 12, 20 anos de uso em hospitais. E eles vão ganhar muito dinheiro, eu acho, com essa ideia. Bom, muito obrigada. Nosso tempo se esgotou. Vamos agradecer mais uma vez o professor Cristiano.
Bom, a gente faz então um intervalo agora para o almoço e retorna às 14 horas com sessões técnicas e o concurso de trabalho de iniciação científica. Obrigada a todos pela presença.